Tudo bom, gente? Vamos lá, moçada do terceiro ano. Revisão para a prova trimestral número 2, tá? Dentre os conteúdos que nós colocamos, vamos começar falando de mercantilismo e absolutismo. Considerando que é uma prova objetiva, vocês devem lembrar das características gerais do absolutismo monárquico, certo? São fatores importantes para vocês lembrarem para a prova. O processo histórico que permitiu essa concentração de poder nas mãos monarcas, portanto, do absolutismo monárquico, certo? As características gerais das monarquias absolutas, correto? E também alguns de seus pensadores, seus teóricos, correto? Na questão do processo histórico, vocês devem lembrar, o que gera o absolutismo monárquico é o próprio processo de formação dos estados modernos, correto? O fortalecimento econômico dessas monarquias. Portanto, você deve lembrar do desenvolvimento da economia comercial, urbana. Vocês têm que lembrar do processo de expansionismo comercial e marítimo, né? Vocês, obviamente, devem lembrar do processo de colonização do continente americano, correto? E também vocês devem lembrar do processo de reformismo protestante. Essa relação entre reforma protestante e absolutismo, isso fica bem evidente através da reforma anglicana, né? O ato supremacista estabelecido pelo Henrique VIII, correto? Das características gerais, vocês devem lembrar de características políticas, econômicas e sociais. A política, sem dúvida nenhuma, a concentração de poder na mão dos monarcas, certo? Sem dúvida, a limitação dos direitos individuais, né? A limitação da característica de oposição a esse governo. Ou seja, quando você fala de política absolutista, normalmente você lembra de intolerância política, certo? É fácil de você lembrar disso, né? Você deve lembrar também dos respaldos que esse monarca recebe, tanto do clero quanto da burguesia comercial e da nobreza, correto? Uma outra coisa que vocês têm que lembrar é seu aspecto social. O principal, nesse caso, você lembrar da manutenção de privilégios de classe e da inexistência desses direitos individuais, que só serão debatidos seriamente a partir do movimento iluminista, correto? Economicamente, vocês devem lembrar principalmente das práticas mercantilistas, tá? Do intervencionismo do Estado na economia, correto? No que diz respeito aos teóricos, aconselho que vocês prestem principalmente atenção no Jacques Bossuet, sua teoria do poder divino, no Thomas Hobbes, contratualista, certo? E também do Nicolau Maquiavel, correto? Nesse caso, as aulas de filosofia ajudam vocês a se posicionarem em relação a essa questão política absolutista, correto? No que diz respeito ao mercantilismo, que eu acabei de citar, né, vocês devem lembrar de um conjunto de práticas econômicas voltadas para o fortalecimento, para o enriquecimento desses estados modernos da Europa. E, como eu disse, pautados principalmente no intervencionismo estatal. Lembrem, por favor, do metalismo, da balança comercial favorável, certo? Do protecionismo alfandegário, correto? E, obviamente, da importância do colonialismo para essas práticas que eu acabei de citar. Tranquilo? Não fiquem preocupados com os tipos de mercantilismo para esta avaliação, correto? Revolução Liberal Inglesa, outro assunto cobrado, né? Revolução Liberal Inglesa, necessariamente vocês têm que lembrar do absolutismo inglês. E nesse caso, eu vou logo dizendo que eu me preocupei em sinalizar o absolutismo da dinastia Stuart, certo? Principalmente do Jaime I e do Carlos I. Então, lembrem desse absolutismo relacionado ao processo de colonização das 13 colônias inglesas, do aumento da intolerância política e religiosa dentro da Inglaterra, no início do século XVII, correto? E no processo de revolução, eu aconselho que vocês lembrem, não darei tanto ênfase à questão da guerra civil, mas principalmente a República Puritana, certo? Os grupos políticos envolvidos na formação dessa República Puritana, né? E a relação dessa República Puritana com o fortalecimento da economia inglesa. Portanto, eu aconselho que vocês lembrem do processo de cercamento dos campos e também do segundo ato de navegação estabelecido pelo Oliver Cromwell, correto? E não tem como falar de Revolução Liberal do século XVII na Inglaterra sem mencionar a Revolução Gloriosa, né? E da consequente supremacia do parlamento sobre o poder do monarca, né? É um assunto bem tranquilo para vocês.
foi bastante batido com vocês. Correto? Então, nesse caso, vocês têm que estudar a Declaração dos Direitos. Não esqueçam disso, por favor. Tá bom, moçada? No que diz respeito ao iluminismo, né, que é um outro assunto que nós vamos cobrar em História Geral, certo? Aliás, lembrando, eu selecionei 6 capítulos, digamos assim, para vocês nessa prova. Né? 3 de geral, na formação da questão da modernidade, certo? E 3 de história do Brasil, falando, né, do processo de independência e depois do Império Brasileiro na sua primeira parte. Tá? Então, nós temos, lembrando para vocês, nós temos absolutismo e mercantilismo, revoluções liberais intensas do século XVII e iluminismo na parte de história geral. Na parte de Brasil, nós teremos governo joanino, primeiro reinado e período regencial. Tá? Então, falando do iluminismo, vocês devem ficar atentos, certo? Principalmente ao ideário iluminista, sem dúvida nenhuma. Se preocupem com o ideário iluminista. Lembrando, é uma prova objetiva. Tá? Ronaldo, lembra, ideário iluminista, e você, assim como eu falei de economia, política e sociedade na questão do absolutismo, o iluminismo vai bater de frente com esse absolutismo. Lembrando que o objetivo do iluminismo, de uma certa maneira, é desmantelar aquilo que é chamado de antigo regime, certo? Antigo regime é basicamente o que caracteriza a modernidade, século XV ao século XVIII. Né? O iluminismo, basicamente, vai servir de alicerce para o mundo contemporâneo. Né? Então, esse iluminismo ele vai questionar na Idade Moderna, economicamente, as práticas mercantilistas. Né? Politicamente, ele vai questionar a questão do absolutismo monárquico. Né? Ele vai questionar também o colonialismo. Né? Socialmente, ele vai questionar aquela sociedade aristocrática baseada em privilégios de classes. Não é isso? Então, quando você fala de movimento iluminista, você deve lembrar que ele está essencialmente, né, relacionado aos interesses da burguesia em ascensão, certo? Que ele traduz uma passagem de um mundo moderno para um mundo contemporâneo. E que esse iluminismo, politicamente, se ele bate pesado no absolutismo, ele questiona o quê? Questiona a concentração do poder na mão do monarca, certo? Ele questiona a intolerância religiosa, as perseguições religiosas. E que ele prega? Vocês lembram disso? Se você lembrar do Montesquieu, ele prega a limitação do poder do rei. Tanto é que Montesquieu vai falar da tripartição de poderes, certo? Essa é a questão que vocês devem lembrar. Tá? Se vocês lembrarem do aspecto social do ideário iluminista, é principalmente a questão da construção da cidadania, moçada, certo? Da questão da garantia de direitos individuais. Aí você lembra de um indivíduo chamado John Locke, certo? Os direitos naturais do homem. Quando se fala de direito natural, natural no sentido do direito mais básico, que deve ser assegurado por esse governo, né? Que atenderia às demandas dessa sociedade. Lembra? Ele também é um contratualista, assim como Hobbes, absolutista. Só que ele é um contratualista iluminista. E esse governo deve partir de um acordo entre esses cidadãos. Certo? Você já vai usar o conceito de cidadania. O Estado, na verdade, ele tem que representar os interesses da sociedade e deve garantir para essa sociedade seus valores básicos. Quais seriam? Vida, liberdade e felicidade, que alguns traduzem como propriedade. Certo? Essa é a questão básica. Tranquilo? E lembrando, ainda lembrando aí envolve política, lembrando que o Locke dizia, se esse governo não garante, né, não garante o que a sociedade exige como mínimo, se ele se transforma num governo tirânico, aí a sociedade teria o direito de rebelião. Lembra? Base do impeachment, né? Tão famoso no Brasil nos últimos tempos. Correto, moçada? Então, o que mais, Ronaldo? Na questão da sociedade, portanto, já que entrei nesse assunto, o iluminismo ele vai falar principalmente de igualdade jurídica, que bate de frente com uma sociedade pautada em privilégio de classe. Um erro que vocês cometem muito na prova, quando você fala de iluminismo, certo? É falar de igualdade social. Se tem a burguesia por trás, se tem o capitalismo se organizando, se consolidando, não dá para falar em igualdade social. Não existe igualdade social no capitalismo, não existe igualdade social no mundo da burguesia. Certo? Essa é a questão. Aliás, falar em igualdade social é meio complicado nos dias de hoje, seja no mundo da burguesia ou qualquer outro tipo de mundo. Certo? Então, se fala no máximo em igualdade
jurídica. A lei, teoricamente, igual para todos. Tá certo? Até quando se fala em igualdade política, é complicado. Porque mesmo quando se coloca em pauta ou em prática, né, como nos Estados Unidos, o ideário iluminista, não se verifica igualdade política. Você lembra que na primeira Constituição norte-americana, mulheres não possuíam direito de voto, escravos também não. Portanto, também não se fala em igualdade política. Se pegarmos o exemplo do Brasil, analfabeto só foi ter direito de voto no Brasil na atual Constituição de 1988. Então, lembre-se, não se fala, nesse caso, nem em igualdade política, nem em igualdade social. No máximo, em igualdade jurídica. Correto, moçada? Tá? Então, é isso. Ronaldo, e na questão da religião? O ideário iluminista vai falar em intolerância, certo? Tem que se questionar, se discutir a intolerância religiosa. Né? Tanto é que normalmente o nego vai falar de quê? Liberdade de culto, a partir desse momento. Certo, moçada? Outra coisa ligada ao iluminismo, que eu aconselho que vocês lembrem, é do despotismo esclarecido. Lembram? Alguns monarcas absolutistas usarão de prática ou ideias liberais iluministas, procurando resolver alguns dos problemas de seu Estado. Na questão administrativa, tornar mais eficiente, mais racional a administração desses Estados, e na questão política, atender algumas demandas da burguesia para não bater de frente com essa classe em ascensão e sofrer um processo de revolução ou rebelião burguesa. É fácil de entender isso. Tá? E no liberalismo clássico, vocês devem lembrar que o liberalismo econômico é um desdobramento das propostas, né, políticas do iluminismo. Então, podemos dizer que o iluminismo ele vai levantar a bola, certo? Através de ideias, de propostas, né? E o liberalismo colocará essas ideias em prática, certo? É isso, fácil. Espero que vocês, né, saiam bem na prova. E, de novo, lembrarei, são oferecidas para essa revisão, né, questões que eu aconselho que vocês façam. Aliás, vocês, terceiro ano, vocês têm um material, né, bem farto em questões. O PV1000 está recheado de questões que favorecem essa revisão. Valeu, galera? Abraço. Na próxima revisão, na próxima aula, falaremos dos tópicos de História do Brasil. Valeu!